بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas baseadas neste livro intitulado As Obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer. Do autor, o Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, com a explicação do Sheikh Ahmed An-Najmi, rahmatullahi alayhi. Na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, iniciar a tradução da explicação do Sheikh Ahmed An-Najmi da primeira condição de La ilaha illallah. Na aula anterior fizemos uma breve introdução às condições de La ilaha illallah e na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, traduzir a explicação da primeira condição de La ilaha illallah. Então o autor, o Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, disse que a primeira, ou mencionou no seu livro, que a primeira condição de La ilaha illallah é al-ilm. É al-ilm, o conhecimento, que se opõe ao jahl, que se opõe à ignorância. Então a primeira condição mencionada pelo autor é al-ilm, o conhecimento, que se opõe à ignorância, ao jahl. E o conhecimento é o conhecimento do sentido de La ilaha illallah. Esta primeira condição de La ilaha illallah, que é o conhecimento do sentido de La ilaha illallah. Aqui estamos já a traduzir as palavras, a explicação do Sheikh Ahmed An-Najmi. Sheikh Ahmed An-Najmi nos diz que o sentido de o conhecimento de La ilaha illallah é o conhecimento do sentido desta frase, deste testemunho, através da negação e da afirmação, que são os dois pilares desta frase. Na aula anterior falámos dos pilares e também do sentido de La ilaha illallah. E dissemos que La ilaha illallah tem dois pilares, a negação e a afirmação. Então o Sheikh Ahmed An-Najmi nos diz que o conhecimento é o conhecimento do sentido de La ilaha illallah através da negação e da afirmação. De maneira que a pessoa conheça a obrigação de renegar e de descrer em todas as falsas divindades adoradas além de Allah Jalla wa Ala, e que, opostamente, afirme que somente Allah tem o direito de ser adorado. Este ponto foi esclarecido na aula anterior, que são os dois pilares desta frase, os dois pilares de La ilaha illallah, a negação e a afirmação. Então é uma obrigação, como nos diz o Sheikh Ahmed An-Najmi, é uma obrigação que
para a pessoa de conhecer o sentido de La ilaha illallah através da negação e da afirmação, de maneira a que a pessoa, a que este muçulmano, conheça a obrigação de renegar e de descrer em todas as falsas divindades que são adoradas além de Allah subhanahu wa ta'ala. E que, opostamente, afirme que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem o direito de ser adorado. E o seu oposto, o Sheikh Ahmed An-Najmi, rahimahullah, nos diz que o seu oposto, que é o oposto do conhecimento, o oposto de al-ilm, é al-jahl, a ignorância de tudo aquilo que foi dito anteriormente, isto é, a ignorância do sentido de La ilaha illallah e a ignorância dos dois pilares de La ilaha illallah. Depois, o autor, o imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, mencionou as evidências de que La ilaha illallah tem como condição o conhecimento. O autor nos menciona aqui a evidência de que o conhecimento é uma condição de La ilaha illallah. E esta é uma das características do povo da Sunnah e do grupo. Uma característica de Ahlus Sunnati wal Jama'ah, que é que não dizem nada e não afirmam nada sem mencionar as respectivas evidências daquilo que afirmam, daquilo que dizem. Então é muito importante de mencionar constantemente as evidências daquilo que afirmamos. Então aqui o imam, rahmatullahi alayhi, mencionou 3 provas, 3 evidências. 2 versículos e um hadith. E vamos ler a explicação do Sheikh Ahmed An-Najmi destas 3 evidências. Então, o imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mencionou a primeira evidência. قال ودليل العلم, a evidência de que o conhecimento é uma condição de La ilaha illallah, قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه مسلم. A primeira evidência é o versículo número 19 de Surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo, fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah. Fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah. O Sheikh Ahmed An-Najmi, rahimahullah ta'ala, disse no comentário deste versículo, aqui Allah subhanahu wa ta'ala começou o versículo pelo conhecimento, pois é a base de tudo. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala começou um versículo pelo conhecimento, pois o conhecimento é a base de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala disse, fica sabendo. Fica sabendo. Fa'lam, fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah. Continuamos a tradução da palavra do Sheikh Ahmed An-Najmi no comentário deste versículo, que disse, o conhecimento é uma condição da autenticidade deste testemunho, pois aquele que testemunha de La ilaha illallah sem conhecer o seu sentido, ou até mesmo o contradizendo,
isto é, contradizendo o sentido de La ilaha illallah, o sentido daquilo que testemunha, ou até caindo sem saber naquilo que o anula, naquilo que anula o seu testemunho de La ilaha illallah. Neste caso, em todos estes casos, o seu testemunho de La ilaha illallah, o facto de que a pessoa diga La ilaha illallah, não lhe será benéfico. Não lhe será benéfico. Exceto se for acompanhado do conhecimento. Exceto se este testemunho de La ilaha illallah, exceto se a pessoa testemunha de La ilaha illallah com conhecimento, com o conhecimento do seu sentido, do seu significado e dos seus pilares, que são a negação e a afirmação. Depois o autor, aqui se termina o comentário desta primeira evidência, feita pelo Sheikh Ahmed An-Najmi. Depois o autor, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, mencionou a segunda evidência, a segunda prova de que o conhecimento é uma condição de La ilaha illallah. A segunda evidência é um versículo. É também um versículo que se encontra na Surat Az-Zukhruf e é o versículo número 86. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo, exceto aqueles que testemunharam da verdade em conhecimento de causa. Exceto aqueles que testemunharam da verdade em conhecimento de causa. Traduzimos agora a explicação, o comentário do Sheikh Ahmed An-Najmi deste versículo, que disse, quer dizer que conhecem e que creem com os seus corações naquilo que dizem com as suas línguas. Isto é, aqueles que dizem La ilaha illallah, que testemunham de La ilaha illallah e que creem com os seus corações naquilo que dizem com as suas línguas. Quer dizer que dizem com as suas línguas La ilaha illallah e creem com os seus corações naquilo que dizem com as suas línguas. E como disse Al-Imam Al-Baghawi, aqui o Sheikh Ahmed An-Najmi menciona a palavra ou a explicação deste versículo feita por um grande sábio do tafsir, Al-Imam Al-Baghawi. E como disse Al-Imam Al-Baghawi na explicação deste versículo, exceto aqueles que testemunharam da verdade, exceto aqueles que testemunharam da verdade, o sentido da verdade neste versículo é La ilaha illallah. Exceto aqueles que testemunharam da verdade, aqueles que disseram La ilaha illallah. Em conhecimento de causa, esta é a segunda parte do versículo, em conhecimento de causa quer dizer com o conhecimento do sentido daquilo que testemunharam. Então aqui, Al-Imam Al-Baghawi nos explica o versículo em duas partes. A primeira parte do versículo que é exceto aqueles que testemunharam da verdade. Illa man shahida bil haqq. O sentido da verdade aqui é La ilaha illallah. E a segunda parte do versículo, em conhecimento de causa, wa hum ya'lamun,
quer dizer com o conhecimento do sentido daquilo que testemunharam. E aquilo que testemunharam, como dissemos anteriormente, é La ilaha illallah. Quanto à terceira e última evidência mencionada pelo autor, o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, é um hadith, é uma narração autêntica, relatada por Muslim e narrada por Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, disse: aquele que morre sabendo que não existe nenhuma divindade que merece ser adorada exceto Allah, entrará no paraíso. Repito, aquele que morre sabendo, e sublinhamos bem esta palavra, sabendo que não existe nenhuma divindade que merece ser adorada exceto Allah, entrará no paraíso. Aquele que morre sabendo que não existe nenhuma divindade que merece ser adorada exceto Allah, entrará no paraíso. O Sheikh Ahmed An-Najmi, que fez a explicação deste livro, comenta este hadith dizendo: quer dizer que sabe perfeitamente, com certeza, isto é, a pessoa, aquele que morre sabendo, aquele que morre e que sabe perfeitamente, com certeza, sem dúvida, sem duvidar, que todas as divindades que são adoradas além de Allah são falsas e que foram tomadas como divindades e adoradas falsamente. Então o sentido de aquele que morre sabendo que não existe nenhuma divindade que merece ser adorada exceto Allah, entrará no paraíso, o sentido é que morre sabendo perfeitamente, com certeza, sem dúvida, sem duvidar, que todas as divindades, todas as falsas divindades que são adoradas além de Allah são falsas e que foram tomadas como divindades e adoradas falsamente. E que Allah Jalla wa Ala é a real e verdadeira divindade, aquele ao qual é obrigatório de dirigir a adoração, e ele unicamente, sem lhe atribuir parceiros. Então o sentido e a condição para que a pessoa entre no paraíso e que tenha testemunhado de La ilaha illallah, a condição para que possa entrar no paraíso, o Sheikh nos diz aqui, é que a pessoa concretize o conhecimento do sentido de La ilaha illallah com os seus devidos pilares, que são a negação e a afirmação. A negação de da adoração de todas as falsas divindades e a afirmação da adoração para Allah subhanahu wa ta'ala, a única e a real e verdadeira divindade. Eu repito mais uma vez as palavras do Sheikh, que quer dizer que a pessoa sabe perfeitamente, com certeza, sem dúvida, que todas as divindades que são adoradas além de Allah são falsas e que foram tomadas como divindades e adoradas falsamente, e que Allah é a real e verdadeira e única divindade à qual é obrigatório de dirigir a adoração e que não é permitido de lhe atribuir qualquer parceiro que seja na adoração. Aqui se termina a explicação da primeira condição de La ilaha illallah, que é al-ilm, o conhecimento, que se opõe ao jahl, à ignorância. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.